Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vim trazer o filme 5 de Premonição, finalmente. Bom, pra quem não sabe, eu tô reassistindo todos os outros filmes e fazendo vídeos pra vocês, contando e explicando algumas coincidências antes que lance o 6, que no caso lança amanhã. E aí hoje, finalmente, a gente trouxe o filme número 5, que na minha opinião é um dos melhores. E a gente viu que o 4 é simplesmente horrível. Eu não sei vocês, mas eu odeio o 4. Não parece da franquia de Premonição. É mal feito, não tem nada de suspense e pra piorar, ainda tem umas cenas muito cômicas. Então, se você não viu, eu fiz o vídeo do 4. Vou deixar aqui nos cards todos os outros pra vocês assistirem, se vocês quiserem relembrar ou ver algumas coincidências que às vezes você não vê, mas eu te conto no vídeo. E aí você vai ver a raiva que o quarto filme faz a gente passar. Inclusive ele não tem nada a ver com os outros. Eu não sei o que foi que aconteceu ali, qual foi o surto que eles tiveram pra fazer o quarto filme, mas enfim, passou. E a gente vai vir pro quinto, que é um dos melhores, na minha opinião. Me conta aqui já nos comentários qual que você acha melhor, qual que você acha pior. E esse, na minha opinião, é um dos melhores da franquia. O filme começa com o pessoal de uma empresa chamada Presságio. Então aí a gente já pega um pouquinho do gostinho da franquia de Premonição de volta. E aí essa galera vai fazer um retiro, tipo uma gincana pra galera se socializar da empresa. E eles estão ali fazendo um lanche na frente da empresa enquanto o ônibus não chega, que vai ser o ônibus que vai levar eles até o acampamento. E uma coisa muito importante que vale lembrar é que esse filme, o quinto, ele se passa antes de todos os outros 4 filmes da saga, tá? Então ele se passa até antes do primeiro filme, que é o filme do avião, e no final vocês vão entender por quê, que eu vou explicar pra vocês. O Sam, ele é funcionário ali da empresa, mas o sonho mesmo do Sam é ser chefe de cozinha, e ele tá trabalhando num restaurante e na empresa ao mesmo tempo. E o filme já começa ele tendo uma briga com a namorada dele, a Molly, porque a Molly acha que não tá dando certo a relação. Ele vai viajar pro casamento do irmão dele no final de semana e chamou a Molly, e a Molly cancelou a passagem, e aí eles começam a discutir sobre isso. Ele pergunta por que ela cancelou, e ela fala que é porque não tá dando certo e tal e tal. E a Molly também trabalha nessa empresa, ou seja, ela também vai viajar com a galera ali pro retiro / gincana, e eles vão ter que conviver esse tempo todo sem debater sobre o assunto, porque ela não quer debater sobre o assunto. Bom, o amigo do Sam, o Peter, ele é o chefe ali, meio que o gerente da empresa, e ele fala pro Sam que o Sam é péssimo funcionário, que inclusive se ele não fosse amigo dele, ele já tinha demitido o Sam, que era pra ele focar ali na carreira de chefe dele, porque ele teria mais futuro. O Peter, ele namora uma estagiária chamada Candice. Só que a Candice, ela é mais nova que ele. Ela ainda tá na escola, inclusive ela tá se preparando pra entrar na faculdade e ela é ginasta. Isso vai ser importante, vocês vão entender por quê. Bom, todo mundo entra no ônibus rumo à viagem de trabalho. Eles vão passar por uma ponte suspensa que passa pelo mar. E a ponte tá tendo uma reforma, né? Então o trânsito tá super lento, porque tem homens trabalhando na pista da ponte. Inclusive tem uns buracos, assim, bizarros. Dá super medo de você passar por ali, porque tem uns buracos, de, tipo assim, cai na água. E aí eles estão nesse ônibus e o Sam, ele começa a sentir umas coisas esquisitas. Tem uma telinha no ônibus que fica passando filme e tal, e nessa telinha tá passando ali como que vai ser o retiro, e aparece inclusive o número 180, que vocês que já viram meu vídeo do primeiro filme, sabe que é justamente o número do voo do Alex, que vai sair no primeiro filme. Mas isso daí eu vou contar mais sobre no final. Inclusive, tem outra referência maravilhosa que aparece ali, que é do lado do ônibus. O Sam, ele tá olhando pra fora e passa uma carreta com toras de madeira. Então, assim, é uma referência ao segundo filme, que acontece o acidente da estrada, e que foi uma coisa que marcou a franquia de Premonição. Inclusive, eles estão fazendo toda uma divulgação do filme nos Estados Unidos e usaram um caminhão de toras de madeira escrito Final Destination 6, que é o nome do filme em inglês, né? Premonição 6. E a gente vê essa referência ali na hora que passa e o Sam olha pra aquele caminhão de toras de madeira, então é muito bom. E como eu disse, o Sam, ele começa a ter aquelas sensações que todos os outros tiveram também. Ver sinais em coisas aleatórias que ninguém mais vê, tipo, ele vê um vapor que tá fazendo piche ali e ele olha e fica, tipo, super assustado. Ele fica vendo os buracos da ponte que os caras estão arrumando e fica super assustado. Ele fica vendo também aqueles cabos de aço que ficam no teto da ponte até o chão, sabe? Pra segurar e fica assustado. Então ele começa a ver coisas e sentir coisas. Até que um dos cabos de aço solta e a ponte começa a desabar. Ela racha e começa a desabar vários pedaços e começa a cair carros dentro do mar. Ele fala pra todo mundo sair do ônibus e todo mundo sai, e a galera começa a correr em direção à entrada da ponte e começa um caos, uma loucura.
E aí começa a morrer um por um dos amigos dele ali. E aí a ordem da morte é a seguinte. A primeira pessoa a morrer é a Candice, que é a ginasta namorada do Peter. Inclusive, é uma morte bizarra, porque ela cai da ponte e tá passando um barco embaixo. E aí tem uma pilastra, né? Gente, eu não sei o nome daquilo, me desculpa. Que tem dentro do barco e ela cai e, tipo assim, a pilastra empala ela. E fica, tipo, as tripas ali derramando, enfim. E aí que eles ficam meio paralisados, mas aí continuam a correr. E aí o Sam puxa o Peter e fala, vamos, Peter, porque o Peter ficou ali em estado de choque, sem conseguir se mexer. A próxima pessoa a morrer é um cara chamado Isaac. Gente, o Isaac, ele é, tipo, muito podre. Eu acho que em todas as premonições eles colocam uma galera um pouco podre. Ele só vive falando de mulher e ele tá o tempo todo no telefone, tipo, marcando encontros com mulheres. Ele se acha, sabe? O pegador. E aí ele tá dentro do ônibus, ele entra no banheiro pra falar com uma mulher no telefone. E, tipo assim, a galera toda fugiu porque a ponte tá caindo e ele não viu. Então, na hora que ele abre a porta do banheiro, o ônibus já tá caindo no buraco e aí ele é o próximo a morrer. Inclusive, uma morte terrível também. Todas as mortes de premonição são terríveis, né? Tem umas mais, tem outras menos. O ônibus, ele cai na água, o vidro estoura e mata ele, perfura ele inteiro. Ele morre. A próxima pessoa a morrer é a Olivia. A Olivia também trabalha na empresa e ela usa óculos. Na hora da confusão, as pessoas empurram ela e o óculos dela cai e ela fica sem enxergar. E aí, quando o Sam vê o que tá acontecendo, ele volta pra pegar a Olivia e tentar passar ela pro outro lado da ponte, porque a namorada dele, ele conseguiu passar ela por uma viga. Inclusive, dá uma aflição absurda ela passando por uma viga numa altura absurda. E aí, ele tenta passar a Olivia também, só que dá errado e a Olivia acaba morrendo. Depois da Olivia é o Nathan. O Nathan, ele é meio que chefe ali dos operários da empresa e tem um operário que odeia ele, eles vivem brigando, enfim. O Nathan, ele é atingido por um pedaço do cabo de aço da ponte que se solta e destrói ele e joga os pedaços na água. Depois dele é o chefe, que se chama Dennis. O Dennis, ele fica pendurado na ponte e enquanto ele tá ali, aquele negócio de piche que eu falei pra vocês que o Sam ficou meio cismado, ele derrama um piche fervendo no chefe, o chefe se torra e cai na água. Depois disso, o Sam e o Peter, eles estão tentando atravessar pro lado da ponte, que tá a Molly, que já tá salva e tal, só que dá muito errado. E daí o Peter, ele acaba morrendo, e depois o Sam acaba morrendo, e aí ele acorda, e ele estava tendo uma visão, assim como todos os outros dos outros filmes, e ele fica desesperado, e ele começa a dizer que a ponte vai cair, que a ponte vai cair, e ninguém se mexe. E aí ele levanta e puxa a namorada dele, ex-namorada, a Molly, e fala pra ela, por favor, vamos sair, a ponte vai cair. Aí fica todo mundo tipo assim, o que você tá falando? E o chefe fala, ai, gente, fica aí de boa, ninguém se mexe, ele é doido. E ele sai com a Molly de dentro do ônibus e o chefe vira pro Peter e fala o seguinte, olha, Peter, vai atrás deles, porque se acontecer alguma coisa com eles, é responsabilidade da empresa, a gente vai ter que pagar a indenização, então vai atrás deles. E nisso, a namorada do Peter, a Candice, ela vai atrás do Peter também. Começa a sair um monte de gente dali e eles saem e começa a loucura lá da ponte, de racha a ponte, não sei o que lá. Só que eles conseguem todos esses, que eu falei pra vocês, eles conseguem se salvar e ficam só vendo a ponte cair, tipo assim, muito chocados, porque o Sam previu aquilo. Bom, obviamente que a polícia quis investigar o que estava acontecendo, né? Afinal, como que o Sam sabia que a ponte iria cair antes da ponte cair? E eles começam a suspeitar, inclusive, de ataque terrorista. Que o Sam fosse um terrorista e tivesse mandado explodir a ponte, e aí salvou os amigos. Então tem um detetive ali interrogando todos eles, e aí chega um outro detetive e fala assim, olha, pode liberar eles porque já teve a perícia na ponte, a causa do acidente não foi bomba nem nada do tipo, foi o vento. Tinha um vento muito forte na hora, e como a ponte ela tava meio instável, porque ela tava tendo obras e tava com muitos carros, ela tava sobrecarregada, o vento acabou desestruturando a ponte e aí foi caindo, foi cabo de aço soltando um atrás do outro. Pode soltar eles não tem nada a ver com isso. Começa a sair um monte de noticiário falando sobre a queda da ponte, que teve, tipo, muita gente morta e que 8 pessoas da empresa Presságio, que é muito irônico isso, sobreviveram. E eles começaram a ser chamados de os 8 sortudos, porque eles conseguiram sobreviver antes que a ponte caísse. Eles estão ali no velório dos empregados que morreram, como eu disse pra vocês, só 8 sobreviveram. E aí o chefe tá fazendo um discurso e tal, e fala o nome de cada um dos funcionários que morreu, e acaba falando o nome do Isaac, que é aquele indecente que eu falei pra vocês, que tava no banheiro do ônibus falando com mulher na hora do acidente. Mas isso foi na visão, na vida real. Ele tava no banheiro, ele ouviu a confusão, saiu e conseguiu se salvar. E aí a Olivia tá sentada do lado dele, ali no velório, e ela começa a ter uma crise de riso, porque o chefe falou o nome do Isaac, como se ele tivesse sido uma das vítimas fatais. O Nathan, ele inclusive zoa a situação
gravação, ele tá sentado do lado deles, e aí ele olha pro Isaac e fala assim, eu vejo gente morta, porque o Isaac tá na lista dos mortos, então eles começam a zoar ele loucamente. Eles estão saindo ali do velório quando eles dão de cara com aquele legista, não sei se vocês lembram dele, que ele tá nos outros filmes, que pra mim ele é o representante da morte. E ele sabe de tudo, ele é muito bizarro. E ele para o Peter e o Sam e ele fala o seguinte, a morte. Aí os meninos olham pra ele tipo assim, quem é você? Aí ele fala assim, a morte, ela não gosta de ser enganada. E aí os meninos falam assim, do que você tá falando? Aí ele fala assim, vocês deveriam ter cuidado. E aí ele simplesmente sai assoviando. O Sam, ele resolve ir até a casa da Molly pra eles conversarem. E aí ele fala pra ela que quando ele teve aquela visão da ponte caindo, a única coisa que ele pensava era em salvar a Molly. E que tipo assim, ela era muito importante pra ele e que era pra ela perdoar ele se ele tivesse feito alguma coisa errada. A Molly diz que o Sam não fez nada de errado e que ela terminou com ele porque ele recebeu uma oferta de emprego pra ser chefe em Paris e ele tava recusando essa oferta de emprego pra ficar com a Molly nos Estados Unidos. E aí ela fala, olha, eu terminei com você porque eu quero que você vá, porque é o seu sonho e a vida é muito curta e se eu não terminasse com você, você não iria. E aí ele fala assim, nossa, mas você é muito mais importante do que qualquer sonho e tudo mais. Pula pra parte que a ginasta lá, a Candice, ela tá indo pro treino de ginástica ali e ela não tá muito afim de entrar. Ela tá junto com o Peter e ela fala assim, eu não tô afim. E o Peter fala, uai, mas é o último treino antes da competição, você precisa ir, senão você não vai conseguir entrar no time da faculdade e tal. E ela fica tipo assim, eu não tô me sentindo bem, eu não quero ir. E aí o Peter convence ela a ir treinar. Então tem várias ginastas ali treinando e a gente fica numa tensão absurda porque tem um prego em cima de uma barra onde elas estão fazendo alguns exercícios e elas desviam desse prego por pouco. Então assim, dá uma aflição absurda isso. Até que uma das meninas, ela pisa nesse prego e dá um grito e acaba caindo. Nisso ela empurra um negocinho que tem tipo um pó pra elas passarem na mão. E esse pó, ele cai no ventilador e faz com que a Candice, ela fique meio cega ali. Ela tá na barra fazendo um negócio, gente, eu não sei o nome disso. E ela acaba desequilibrando e caindo. A queda dela, ela quebra o pescoço, ela quebra a coluna, ela quebra tudo. Ela morre na hora e é a coisa mais horrorosa de se ver. O Peter fica desesperado, todo mundo fica desesperado, chega a polícia, chega a ambulância. E quem chega junto? O legista doido, que pra mim, ele é um enviado da morte, porque nos outros filmes ele sabe muito sobre o esquema da morte, e nesse também ele fala bastante, né, como no funeral, ele falou pros meninos. Sam, ele escuta sobre a notícia e ele vai até o ginásio pra poder consolar o Peter, que é amigo dele, e os dois estão ali conversando. Quando o Sam vê o legista ali, acha esquisito, mas enfim, o Peter pede pra eles irem embora, o Peter acaba nem vendo o legista, e eles vão embora. No outro dia eles estão no escritório, e assim, gente, a galera é super desrespeitosa, tá mexendo nas coisas dos funcionários que morreram. E aí, o doido, que eu disse pra vocês, o indecente do Isaac, ele tá mexendo na gaveta de um dos caras que morreu, e ele acha um vale de massagem, uma coisa assim, coisa de massagem. Ele rouba aquele negócio, e na hora que ele tá roubando, ele fura o dedo, bem feito pra ele, e roubar dos mortos. O outro doido, o Nathan, ele rouba uma grade de latinhas de cerveja do carro de outro que morreu também. Então a galera tá, tipo, roubando loucamente da galera que morreu. E aí eles estão ali bebendo a cerveja e tudo mais. E aí, gente, o doido do Isaac, ele tinha roubado o ingresso ali, o negócio de massagem, e ele vai até lá. E é de uma empresa de massagem, e ele é super indecente, ele fica, tipo, zoando ali a funcionária, a secretária, e aí ela manda ele ir lá pra salinha de massagem e manda uma velha pra fazer massagem nele. Ele fica, tipo, muito puto. E essa velha, ela começa a falar em outra língua, que ele não entende, e brigar com ele, enfim, ele dizendo, eu não entendo, e enfim, ele é muito babaca. E a velha, ela começa a dar uma surra nele com a massagem. Começa, tipo, quebrar ele todo e ele fica puto. Só que aí a gente vê que um dos parafusos da maca tá solto. Então, a cada surra que ele leva ali, o parafuso vai se soltando mais. E nessa empresa de massagem é proibido usar o celular. Inclusive, na hora que a mulher tá fazendo massagem no Isaac, o celular dele toca e ela rouba o celular da mão dele e coloca numa prateleira que tá cheia de velas. O que a gente sabe que pra premonição já é uma coisa assustadora. Enfim, ela bota o celular dele ali. E continua fazendo as massagens e a acupuntura e começa a furar ele. Por aí ele tá, tipo, morrendo de medo. Ela coloca um monte de agulha no corpo dele e fala assim, olha, descansa aí, você vai dormir por 30 minutos com essas agulhas. Ela fala tudo lá na língua dela e ele não entende nada. E aí ele fica, tipo, meu Deus, eu não tô entendendo nada. E ela, tipo, tô nem aí. E continua falando lá na língua dela. Ela simplesmente sai da salinha de massagem, deixa ele lá com um monte de agulha no corpo e no rosto. Enquanto ele tá lá com os olhos fechados, o vento da morte entra na sala, o que eu senti muita falta do vento da morte, porque no
no quarto filme não tem, simplesmente eles ignoram. E o Vento da Morte, ele entra na sala e começa a causar um desastre, né? Balança as velas que estão ali, acende o incenso cai numa toalha e começa a pegar fogo. E o cara fica desesperado. Enquanto ele tá ali gritando sem poder se mexer, porque tá pegando fogo a sala, ele tá com um monte de agulha no corpo e ele, né, não pode se mexer, ele começa a gritar. E aí a maca que eu falei pra vocês que já tava soltando, ela quebra e ele cai no chão. Só que assim, gente, ele cai de bruços. Então todas as agulhas que estavam no corpo dele entram nele. Vocês imaginam a cena. Nisso, um galão de álcool que tava ali cai e começa a derramar pela sala e espalhar o fogo que tava acontecendo ali nos incensos junto ali com a toalha. Ele consegue levantar e, ao invés dele fugir, o que ele faz? Ele começa a tentar tirar as agulhas do corpo dele, como se fosse adiantar alguma coisa. Tipo, a sala tá pegando fogo, em vez de você fugir e tirar as agulhas lá fora, ele para pra tentar tirar as agulhas do corpo dele, o que não faz sentido nenhum. Ele foi muito burro. E enquanto ele tá fazendo isso, ao invés de fugir, porque o fogo não tinha chegado ainda na porta do negócio, o celular dele vibra e derruba a vela que tava do lado. A vela cai no álcool e aí incendeia o resto da sala. Mas ainda dava pra ele fugir, só que ele... Eu não sei, esse homem é meio perturbado. O fogo, que aumentou drasticamente, arremessa ele contra as prateleiras ali, ele cai no chão e ao invés de sair... Gente, a porta está no pé dele. É só ele levantar, abrir a porta e sair. Mas ele fica no chão gritando, tipo, ai, socorro. E o fogo chegando. E aí, o que acontece? Na parede tem várias prateleiras e uma das prateleiras tem um Buda gigantesco feito de um material super pesado, acredito que de mármore ou alguma coisa assim, e cai em cima da cabeça dele e esmaga. Ele teve muitas chances, inclusive, e ele não foge, então ele morre assim, com um Buda esmagando a cabeça dele. Bom, o Sam e a Molly estão conversando e o Sam fala que vai aceitar o emprego em Paris, mas que ele quer que a Molly vá junto com ele e ela aceita ir. Ele fala, olha, eu não quero abrir mão do emprego, assim como você falou, é meu sonho, mas eu quero que você vá comigo, porque você também é meu sonho. Então, por que não juntar os dois sonhos? E aí ela aceita ir. Chega o Peter e fala assim, gente, vocês não vão acreditar, o Isaac acabou de morrer. E aí eles vão até esse negócio de massagem, chegam lá, tá, tipo, tudo isolado pela polícia. O cara tá lá de novo, o legista. E eles estão ali debatendo, tipo, quem morre fazendo massagem e tal. Primeiro a Candice, depois o Isaac, isso não é coincidência e tal. E aí eles veem o legista, que eles não sabem que é legista. E o Sam fica, tipo, muito puto e vai confrontar ele, perguntar por que ele tá seguindo eles. Daí o Sam fala, tipo, você tá seguindo a gente, você tava no cemitério, você tava na escola, lá no ginásio, e aí agora você tá aqui também. Por que você tá seguindo a gente? O que você tá fazendo? Aí ele só fala assim, meu trabalho. E quando ele vira de costas, ele tá com um casaco escrito legista. Então, tipo assim, ele está obviamente fazendo o trabalho dele, que é ser legista, só que eles não sabiam disso. E ele simplesmente fecha a parte de trás da van, que tá com o corpo do Isaac, e sai assoviando. E aí o Sam pergunta pra ele, fala assim, o que tá acontecendo com a gente? Porque, tipo, o cara parece saber bastante, né? Ele tá sempre nos lugares, e ele sempre fala alguma coisa, tipo, ai, cuidado, ai, a morte não gosta de ser enganada, não sei o quê. E aí ele pergunta, tipo, o que tá acontecendo com a gente? E ele fala assim, nossa, mas por que você acha que eu sei de alguma coisa? Aí ele fala assim, ah, porque lá no enterro você avisou, você disse que a morte não gostava de ser enganada. Aí ele fala assim, é porque isso já aconteceu, eu já vi acontecer antes. E aí o Nathan pergunta, você já viu o quê? Aí ele fala assim, ah, já vi poucas pessoas sobreviverem aos desastres e depois que elas sobrevivem, elas morrem uma por uma. Então ele quis dizer assim, que já aconteceu grandes desastres e pessoas sobreviveram igual eles, mas depois morreram de maneiras trágicas. Quando você teve aquela premonição e tirou a galera da ponte, você meio que burlou a morte e agora vocês estão sobrando. Era pra vocês terem morrido, não era pra vocês estarem aqui, mas vocês podem deixar a morte receber outras pessoas no lugar de vocês. E aí vocês vão ficar no lugar deles, no reino dos vivos. Vocês vão tomar o lugar deles. Então, quanto tempo essa pessoa iria viver, vocês vão viver. Tipo, trocar de lugar com alguém. Você mata uma pessoa e fica no lugar dela, entendeu? É como ela morre e você fica permanecendo vivo o tempo que a pessoa permaneceria. E daí o Peter fica super chocado e fala assim, ah, você tá dizendo que se eu matar alguém eu vou ficar no lugar da pessoa? E aí ele fala assim, ah, eu não faço as regras, eu só limpo a bagunça depois que o jogo acaba. Ou seja, depois que a pessoa morre, né, fim de jogo pra ela, ele vai lá e limpa a bagunça porque ele é o legista. O cara é muito bizarro, ele fala isso numa calma absurda, mas é exatamente o que ele faz, e então faz muito sentido. Eles estão conversando sobre isso e o Peter fala, nossa, então a morte tá atrás da gente. E aí o Sam fala, não atrás de todos nós, porque na minha visão, a Molly, ela sobrevivia, então a morte não tá atrás da Molly. A Olivia, que é aquela que na visão do Sam, ela perde o óculos na ponte e fica meio desnorteada, ela resolveu então que a vida é muito curta e ela queria fazer uma cirurgia de laser pra consertar o olho dela, né, o grau, pra ela poder viver
sem óculos, sem lente. Então ela tá numa clínica e ela tá apavorada, com muito medo, quando o médico coloca o laser no olho dela. Só que quando ele vai ler a ficha dela pra poder escrever na máquina qual o grau dela e tudo mais, não tá escrito. E ele sai pra falar com a secretária pra pedir as informações. Só que acontece que o vento da morte entra na sala onde ela tá ali imobilizada, com laser no olho, e começa a acontecer uma cadeia de eventos que vocês já sabem, muito louca. Cai água ali na tomada e aí atinge, enfim, um monte de coisa começa a acontecer e a máquina é ativada do laser pra um grau absurdo, além do que pode. A máquina começa a superaquecer e apitar, avisando que tá superaquecendo, e a Olivia fica desesperada, ela não pode se mexer, gente, ela tá paralisada, tá tudo preso aqui, ela tentando fazer as coisas assim, e ela acaba apertando um botão de ativar o laser. Só que esse laser, ele tá mais quente do que pode ser usado, porque ele superaqueceu, e o laser começa a queimar os olhos dela, ela fica desesperada, mas ela consegue arrancar ali um negócio. Gente, é uma confusão. Nisso, o Sam e a Molly, eles veem que a Olivia, ela é a próxima da lista, e eles vão até essa clínica. Quando chegam lá, o médico tá conversando com a secretária, e eles falam, cadê a Olivia? Ela tá aqui? Ele fala, ela tá lá na sala pra fazer o exame. E ele fala assim, olha, a Olivia tá correndo perigo, a gente precisa ajudar ela. E o médico fala, nossa, não tá acontecendo nada, ela tá lá, deitada. E eles começam a ouvir os gritos da Olivia. Quando eles chegam na sala, ela conseguiu se soltar, ela tá toda queimada, porque ela botou a mão no laser pra não queimar mais os olhos dela, e o laser cortou a mão dela. Menino, acontece um monte de coisa. Só que a Olivia, ela tá lá em pé, e ela fala, ai, socorro, socorro, e tá desesperada. E ela acaba tropeçando no olhinho do urso que ela tava abraçada, e na hora que ela abraçou demais, o olhinho caiu, e ela acaba tropeçando nesse olhinho, e cai contra a janela de vidro, e então ela cai do segundo andar do prédio, e morre. Ela cai lá embaixo e morre. O olho dela cai pra fora, aquele olho que foi queimado. Passa um carro em cima como se nada tivesse acontecido. Então assim, a Olivia morreu. O policial chega na cena do crime e fala, olha, eu quero que vocês me digam o que tá acontecendo, porque não é normal. Pra esse laser acontecer o que aconteceu, 5 sistemas precisam parar de funcionar. É quase impossível que isso aconteça, mas aconteceu com a amiga de vocês e depois ela cai. Então assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo, fora que não é a primeira morte, já é a terceira morte. Então assim, o que tá acontecendo? E aí eles falam assim, não, mas a gente também não sabe. Aí ele fala assim, não, vocês sabem sim, porque não é possível que vocês não saibam, vocês vieram aqui e tal. E aí ele fala assim, olha, a única coisa que a gente sabe é que tem alguma coisa tentando matar a gente depois que a gente sobreviveu ao acidente da ponte. Aí o policial fala assim, tipo, mas o quê? Aí ele fala, não sei, alguma coisa. O Sam, ele tá na casa da Molly porque ela pediu pra ele dormir lá com ela, que ela tá com medo de dormir sozinha, quem não ficaria. Daí no outro dia, quando a Molly acorda, o Sam, ele tá no sofá escrevendo alguma coisa, e ela fala assim, nossa, acordou cedo. Ele fala, não, eu nem dormi. Aí ela fala assim, ah, para de se culpar, de se atormentar. Ele fala, não, não é isso, é porque eu lembrei que na premonição todo mundo saía do ônibus e as pessoas iam morrendo. E elas estão morrendo na mesma ordem que deveriam ter morrido no acidente. E aí ela fala assim, ah, nossa, então primeiro foi a Candice, depois foi o Isaac, e por aí vai, ela vai falando. E aí eles montam uma lista da morte, da ordem da morte. Bom, o Nathan, ele tá ali coordenando os funcionários ali da fábrica, e tem um cara chamado Roy, que odeia ele, eu falei pra vocês, só que eu esqueci de falar o nome, é Roy. O Nathan, ele começa a perceber que tá acontecendo uma cadeia de eventos bizarra, que provavelmente vai matar ele, e tem um gancho, e esse gancho, ele vai cair em cima dele e do Roy. Então, ele fala, Roy, a gente precisa sair daqui, a gente precisa sair daqui, e o Roy fica tipo, ai, cala a boca, não sei o que. Então, ele tenta fugir, e acaba empurrando o Roy. Na hora que ele empurra o Roy, o gancho cai, e entra na cabeça do Roy, matando ele. Então, tecnicamente, o Nathan, ele matou alguém e vai sobreviver o tempo que o Roy sobreviveria, né? Igual o cara, o legista falou. Você mata alguém e troca de lugar com essa pessoa. Ela vai pro reino dos mortos no seu lugar e você fica no reino dos vivos no lugar dela, sobrevivendo o tanto de tempo que ela sobreviveria. Eles ficam sabendo do acidente e vão até lá e estão com medo porque eles achavam que quem tinha morrido era o Nathan. E aí ele fala, não, eu tô legal, quem morreu foi o Roy. E aí o Peter começa a perguntar, foi você que matou ele? Ele fala, não, foi um acidente. Ele fala assim, não, foi você que matou ele. Aí ele fala assim, tecnicamente fui eu que matei. Aí ele fala, ah, então você vai conseguir sobreviver, vai ficar no lugar dele e ele no seu lugar, então você já tá salvo. E aí o chefe, o Dennis, ele chega no local e pergunta assim, ah, o que é que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? Ele não sabia que o funcionário tinha morrido. A Molly pergunta, quem é que vai ser o próximo? E aí na hora que o Sam vai responder que o próximo é o Dennis, o chefe, ele é atingido por uma chave de fenda que acaba entrando dentro de uma máquina que tá rodando, que é o vento da morte, e ele morre na frente deles, o que é bizarro. Bom, a Molly e o Sam tá na casa da Molly e o Sam, ele tá saindo pra trabalhar, e a Molly fala assim, por favor, não vai, você pode ser o próximo. E ele fala assim, olha, o Isaac, ele morreu numa casa de massagens, então assim, se a morte quiser me pegar, ela vai me pegar em qualquer lugar. Eu trabalhando, eu dentro de casa, ele morreu numa casa de massagem, tipo assim,
uma coisa meio impossível de acontecer. E aí eles estão discutindo. E aí ele fala assim, ó, é o seguinte, quando terminar meu turno no restaurante, você vai pro restaurante que eu vou fazer um jantar romântico pra gente. E aí, enfim, ele vai pro restaurante, tá ali trabalhando. E assim, a cozinha é um lugar extremamente assustador quando a pessoa sabe que ela vai morrer. Porque tem faca, tem fogo, tem maçarico, tem espeto de churrasco, tem coisas assim absurdas, tem óleo fervendo. Tava vacilando. E ele não deveria ter ido trabalhar, mas enfim, ele foi. Bom, enquanto ele tá ali, ele pergunta pro chefe se ele pode fazer ali um jantar pra ele e pra Molly. O chefe diz que sim, só que depois ele tem que limpar tudo. Ele fala, não, eu limpo super. E aí ele pergunta, chefe, aquele trabalho em Paris ainda tá de pé? Ainda tem a minha vaga? E aí o chefe fala assim, tem. Aí ele fala, não, então eu quero. Ele fala, não, então a vaga é sua. E aí o chefe vai embora. Bom, ele e a Molly estão ali e ele fala, olha Molly, eu aceitei o estágio e eu quero que você vá comigo. E aí, enfim, eles estão super felizes quando o Peter bate na porta do restaurante. Na hora que o Sam vai abrir a porta, a gente vê que um número / letras acaba formando o número 180 ao contrário. E aí ele abre a porta. Então, tipo assim, é bem sutil. Ele abre, tá ali 180. E aí o Peter chega e começa a conversar com eles. O Peter super interrompe o jantar romântico, senta na mesa junto com eles, pega a taça e começa a beber, tipo, super sem noção. E ele começa a dizer que tá com medo. E ele fala que no caminho pra ali ele tentou matar uma pessoa, jogando ela na frente de um ônibus, só que ele não teve coragem. Então, tipo assim, ele quer se livrar da morte, ele tá tentando matar alguém, mas ele não tá tendo coragem. E ele começa a beber muito e ter uns papos meio esquisitos. E ele fala assim, ah, Sam, você disse que a Molly, ela não morre porque você salvou ela na sua visão e ela foi a única que sobreviveu. Só que isso é injusto, porque eu não quero matar ninguém que não mereça morrer, e eu acho injusto matar pessoas inocentes. Só que a Molly não merece viver mais do que a gente. Então eu decidi que eu vou matar a Molly. E daí ele aponta uma arma pra Molly e o Sam joga a mesa em cima dele e eles começam a correr. O Sam, ele manda a Molly se esconder ali dentro da cozinha, enquanto ele vai tentar segurar o Peter, que tá surtado, querendo matar a Molly. E aí o Sam fala que ele só vai conseguir matar a Molly por cima do cadáver dele. Ele fala assim, ah, mas não faz sentido nenhum eu te matar, porque você já vai morrer, a morte atrás de você também. Então eu preciso matar alguém que a morte não queira, que é pra ficar no lugar da pessoa. E aí eles estão ali lutando numa confusão. E o policial, ele chega no local. Quando ele chega ali, ele consegue chegar até a Molly, e a Molly fala que o Peter tá louco, tá tentando matar ela. Só que o Peter, ele tá atrás do policial e ele dá vários tiros no policial. Ou seja, ele matou o policial e ficou no lugar dele. Só que ele disse que também precisaria matar a Molly, porque a Molly tinha acabado de ver o assassinato de um agente federal, então ele precisaria matar a Molly também. E aí quando ele vai matar a Molly, o Sam enfia um espeto de churrasco nas costas dele e mata ele. Então a Molly fala assim, acabou, você matou ele. Aí ele fala assim, ah, então eu fiquei com a vida do policial, porque ele matou o policial e ele ia ficar com a vida do policial, então eu fiquei com a vida do policial. E aí eles, enfim, passam 2 semanas e eles estão num voo pra Paris, porque ele aceitou o emprego, como eu disse pra vocês. Só que é aí que vem a melhor parte mais chocante do filme, que é o voo do primeiro filme. É o voo 180, que o Alex salva uma galera, porque ele diz que o avião vai explodir. E aí tem essa cena incrível que o Sam e a Molly estão sentados ali na poltrona, quando eles começam a ouvir uma briga absurda dentro do avião, do Alex com outro cara, e eles são expulsos do avião junto com outros estudantes. Então tem essa ligação do primeiro filme com o quinto. Era o mesmo voo, porque o quinto ele se passa antes do primeiro. O Alex, ele é expulso e vocês sabem o que acontece, né? Depois, se vocês quiserem assistir, o primeiro vídeo tá aqui, vocês sabem o que acontece depois que o Alex e outros alunos são expulsos. O Sam, ele não entende o que tá acontecendo, enfim, eles vão decolar, e aí o Sam começa a ter aquelas sensações bizarras do momento da morte. O piloto avisa que vai decolar e ele coloca o fone de ouvido. Quando ele coloca o fone de ouvido, começa uma música que inclusive é uma das minhas músicas favoritas, que é Dust in the Wind, que é tudo que nós somos é poeira ao vento. E essa música, ela tocou no ônibus quando a ponte ia cair. Do nada começou a tocar na rádio. E aí ele pensa, meu Deus, o avião também vai acontecer alguma coisa. E ele pergunta pra aeromoça, ele pergunta assim, olha, o que aconteceu? Que briga era aquela? Aí ela fala, um menino teve um ataque de pânico, quis sair do avião, que ele disse que teve uma premonição e o avião ia explodir. Nesse momento, o Sam entende exatamente o que aconteceu, porque ele também teve a premonição no ônibus, e aí ele fala assim, meu Deus, tipo, ele já entendeu que ele vai morrer. E aí começa a pegar fogo na turbina do avião, enfim. O avião explode matando
todo mundo. Enquanto isso, o Nathan, ele tá num bar, e nesse bar eles estão fazendo uma homenagem pro Roy, que foi aquele funcionário chato que morreu no lugar do Nathan. E aí tá cheio de fotos ali, tá conversando com um dos amigos do Roy, e aí o amigo do Roy fala assim, ai, nossa, nem acredito que ele morreu. Aí o Nathan fala, pois é, parece brincadeira e tal. E tá tocando a mesma música que eu falei pra vocês, e aí o amigo dele fala assim, ah, mas ele já ia morrer de qualquer jeito. Aí o Nathan pergunta, uai, mas como assim ele ia morrer de qualquer jeito? Aí ele fala, ué, durante a necrópsia do corpo do Roy, descobriram que ele tinha um aneurisma gigantesco que ia explodir a qualquer momento. Então, tipo assim, podia ter morrido antes daquilo. E aí, na mesma hora, o Nathan fica desesperado. E aí cai a turbina do avião, que tava a Molly e o Sam, em cima do bar pegando fogo e mata o Nathan. Então, tipo assim, ele meio que morreu do mesmo acidente que o Sam e a Molly. E o filme termina. E como eu disse pra vocês, o quinto filme é um dos meus favoritos da franquia, porque eu acho que é um dos mais bem bolados e tem toda uma conexão, uma ligação. É o mais bem feito também, gente. Ele é o último, né, de 2011. Então eu acho que, assim, tudo que eles pecaram no quarto filme, eles trouxeram de volta a essência da franquia no quinto filme. Então ficou muito legal. Tô muito ansiosa pra ver o sexto, eu não vi ainda. Eu só quis ver depois que eu terminasse de fazer a recapitulagem pra vocês. Então, hoje é o quinto filme, finalmente. E aí, vamos ver como é que vai ser o sexto. Eu sei que muita gente já assistiu. Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual o seu favorito, qual que você mais odeia. E não esquece de ver os outros vídeos. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E a gente se vê num próximo vídeo.